boa tarde. Começando Mulheres Poderosas. Nosso convidado de hoje, o querido Alexandre Bez. Psicólogo, escritor, romancista, com 3 livros publicados, 4 livros publicados. Olha, eu desatualizado. A última vez que esteve aqui no Mulheres Poderosas, você estava escrevendo 4. Último, né? verdade. E hoje a gente vai falar de um assunto que é para você até ficar esperta aí. Sabe aquele cara bonzinho, amigo demais, solícito, que nunca deixa você de lado, nunca, custe o que custar? Aquilo que é demais, e como tudo que é demais, o santo desconfia, existe também a síndrome do cara bonzinho. É disso que a gente vai falar hoje, entre outras cositas mais. Quero saber tudo. Alexandre com muitas novidades aí na carreira também, né, Alexandre? Mas a gente abre falando dessa história do cara bonzinho, porque a gente imagina que cara bonzinho seja tudo de bom na vida de uma mulher. Não é bem assim. Fique esperta. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, senhor. Obrigado de novo aqui por estar no seu programa, que você conduz com tanta propriedade. Né? Um abraço aí para os telespectadores que estão aqui nos assistindo, e que você continue sempre, toda semana, com esse sucesso das mulheres poderosas. Afinal, o mundo é das mulheres, né, Silvia? Com certeza. Eu que sou um cara feminista, você me conhece há anos, enfim. Minha literatura... muito as mulheres. Muito. Minha literatura é voltada para o público feminino, acho que o meu estudo é voltado para ele, né? De cada 10 pacientes que eu atendo, 9 são mulheres, ou 10. Enfim, então, assim, eu acho que é um gênero de pessoas que eu respeito muito. E a gente adora. Bom, eu acho, inclusive, que os seus livros têm muito a ver com essa história de relacionamento, de abrir o olho das mulheres, embora romances, são romances com... Psicológico, uma grande pitada de alertas. E que tem muito a ver também, principalmente o Que Era Doce Virou Amargo, a trilogia, né? Que eu perdi a 4ª, vou conhecer hoje. Não, a terceira. São 3. Eu perdi a 3ª, vou conhecer hoje. Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, não é isso, Alexandre? Tem. Você quer que eu fale um pouco da síndrome? Eu quero que você diga quem é esse cara bonzinho em excesso. A síndrome do cara bonzinho. São caras que se utilizam de mecanismos mentais deles mesmos para que possa aí obter ou ter algum tipo de êxito no seu objetivo final. O objetivo final, Silvia, sempre seria a parte sexual. Tá? Porém, eles não se aproximam com as cantadas clássicas ou com cantadas indiretas. Eles se aproximam com o intuito de amizade e tem isso é uma síndrome mesmo, tá? É uma síndrome que já está tendo nos Estados Unidos de alguns meses para cá, enfim. E são caras que se utilizam disso para que realmente possam ali ter algum tipo de prazer sexual em função de algumas deficiências mentais que eles mesmos apresentam, como, por exemplo, o comportamento intrínseco, que é o que produz a timidez, né? A pessoa que é muito intrínseca é naturalmente tímida, o seu fator intrínseco, ou pessoas que têm algum problema de sexualidade, têm uma certa dificuldade ali, algum tipo de transtorno de déficit, algum tipo de transtorno de disfunção erétil, tem esse déficit, né, nesse sentido. Pessoas que têm um problema também ali de relacionamento, de se sentir um pouco aí abalado com a sua autoestima, não tem uma autoestima muito formada. O detalhe dessa síndrome é que, usualmente, as vítimas preferidas desses caras são justamente aquelas mulheres que acabaram de sair de algum relacionamento ou, de preferência, ainda estão nesse relacionamento, mas estão muito mal. Então, como é que o cara chega? A gente está falando das mulheres fragilizadas de alguma forma dentro desse relacionamento. Exato. Ou não é essa mulher frágil, mas a relação frágil, né? E aí, Silvia, o que acontece? Justamente esse relacionamento está tão ruim, o que ela vai precisar? Ela vai precisar de um amigo que é um amigo que possa lhe dar todo o suporte, mas que, ao mesmo tempo que ele dê esse suporte, ele não revele a sua principal intenção. E qual que seria a sua principal intenção?
justamente o lograr o objetivo sexual, né? E aí o que acontece? Ele deixa bem claro isso para ela, que o objetivo dele não é o interesse sexual, ele é apenas um amigo. Só que ele vai estar em excesso, como você falou na introdução, ele vai estar ali em excesso produzindo muita substância para que possa ali dar um amparo, entre aspas, para essa mulher. Poxa, esse cara é meu amigo, né? Esse cara gosta de mim enquanto pessoa. É onde ele pega, pela amizade, solícito a toda prova. Sim, mas desde isso é muito importante, esse que é o diferencial do verdadeiro amigo, né? E você tem caras Entre aspas, pela amizade, então. Exato, A gente está falando de um falso amigo, Uhum. aquele que se veste, Isso. se reveste Exato. da desculpa amizade. Isso. Mas é muito importante que esta mulher, ela esteja mal no seu relacionamento. Se ela não tiver um mal no relacionamento, ou se ela acabou, ou então se for uma coisa muito recente, que ela acabou de sair, sei lá, terminou o namoro ontem, por exemplo, ou esse relacionamento, aí sim é onde ele vai atuar. Porque o prazer dele é justamente a síndrome do cara bonzinho, existe um prazer sádico ali, tá? Mas ele precisa o quê? Para ele obter a gratificação sexual dele, ele precisa chegar nessa mulher como amigo. Porque senão, toda a elaboração mental que foi feita pelo seu aparelho psíquico não vai ter êxito. Então, existe um enredo de chegada. Então, vamos dizer que ele se alimenta da carência Fantástico. dessa mulher. Exato. Ele se alimenta da carência dessa Ele mulher. precisa de uma dependência emocional dessa mulher. Isso. Porque o que acontece? Na cabeça desse cara, ele vai ser o herói dessa mulher, mas é totalmente patológico, entende? E a princípio ela também vai achar que ele é herói. Óbvio. Poxa, é o meu amigo, Porque só que o cara me toda tirou... mulher... Exato, o cara me tirou da lama e não é bem assim. Então, assim, o que seria aí o diferencial? Ele não quer um amante, ele não quer namorar, ele quer sair com essa mulher. Até porque ele tem certas dificuldades que precisam ser sanadas desta maneira. Caras também que foram muito traídos, ou que tiveram mulheres muito cruéis, mulheres muito vingativas, caras que foram muito sanados nos seus relacionamentos anteriores, procuram mulheres que acabaram recentemente o namoro, mas preferencialmente que estejam ainda namorando num relacionamento, como você pontuou, muito fragilizado. E aí é onde esse cara vai dar todas as orientações para que essa mulher termine o relacionamento e vá para ele. O objetivo é sexual, mas ele consegue, se ele for uma pessoa muito organizada psicologicamente, ele consegue passar desapercebido nesse O objetivo é sexual, mas o caminho é o emocional. Exato. O caminho é emocional. É um perigo porque isso, você vai fazer o quê? Você começa a descaracterizar os verdadeiros amigos. Existe amizade. Eu fiz uma matéria, não lembro se a gente trabalhou essa matéria aqui, mas eu fiz um trabalho que existe, que prova que existe amizade entre homem e mulher. Desde que por parte do homem, não exista atração física por aquela mulher. Né? Você consegue trabalhar com qualquer tipo de mulher, desde que você não tenha atração física por aquela mulher. Porque o componente justamente do elo da atratividade é esse desejo sexual. É a partir do interesse físico, né? O que desperta atenção primeiro no homem? É o visual. A mulher pode ser bela por dentro, ela pode ser inteligente, ela pode ser uma mulher que seja tudo. Mas se ela não tiver... o que chama atenção para todo Claro, óbvio. Esse conhecimento, para que você conheça o outro, é o... Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Então, assim, existem pessoas que podem ter amigos, né? Você pode ter amizade entre sexos opostos, desde que não haja, o interesse sexual ou uma busca de um prazer por aquela pessoa. Agora, na síndrome do cara bonzinho, não. O que aí, Silvia, é realmente a pessoa achar que ele pode fazer isso, até por uma questão de vingança pessoal com as mulheres anteriores que ele saiu, ou ainda, veja, Silvia, ele entender que por ele ter auxiliado esta mulher, mesmo sem ela ter pedido, tá?
ela deve Ele tem direito sobre... Então, ele tem direito porque ela lhe deve um pagamento. E esse pagamento tem que ser de ordem sexual. Lembrando que são caras que têm, geralmente, problemas de relacionamento sexual, têm problemas de ereção, né? Não conseguem se relacionar. Normalmente, a gente está falando de uma patologia, né? Qualquer coisa que fuja do relacionamento normal sexual é patológico. O que é um relacionamento normal sexual? Tudo aquilo que a pessoa faça saudável. Que é saudável, independente da orientação sexual. Não importa se seja hétero ou homo, não importa. Agora, certas práticas envolvem o sadismo. Tudo aquilo que envolve sadismo sexual é perversão, é tara. E a tara não tem cura. É uma patologia, uma parafilia sexual, né? Como, por exemplo, a questão do swing. É totalmente patológico, não tem nada saudável ali. Nada, absolutamente nada. Tá? Te garanto isso com quase 20 anos de consultório. O swing é uma patologia séria porque ele remete a mulher àquela humilhação. O cara, por deficiências, precisa saber que a mulher está o traindo, entre aspas, porque é uma traição, só que explícita. Mas daí, Diferente bom, do a gente poliamor. vai entrar em outra Não, aí área a gente nesse vai mudar. assunto, É. mas deixa eu só fazer uma parte, para a gente não entrar Tá. e para... Mas daí também, dentro deste conceito que você está colocando, a mulher submete o homem, porque a gente está falando do swing, é a troca total, tanto o homem transando com o outro, como a mulher Mas transando não, com verdade. o outro. Mas a grande maioria dos casos parte do desejo masculino e não do desejo feminino. A grande maioria, tipo 90 e poucos %. Mas, Enfim, isso é um é outro assunto assunto para uma outra interessante, pauta. uma outra A gente pauta. pode falar outro dia. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte: a síndrome do cara bonzinho não deixa de constar como uma patologia de ordem sexual e, portanto, também de um certo sadismo, porque o cara está enganando a mulher, né? Ele está tirando proveito de uma mulher que está frágil, lembrando que qualquer rompimento emocional, qualquer rompimento num relacionamento, ele causa sérias sequelas psicológicas e sérios conflitos. E remete mesmo a mulher a uma depressão, a um estado de carência, enfim, e justamente dependendo do grau de mentalidade que essa mulher tiver, ou Silvia, se ela for uma mulher muito estruturada, ela consegue passar por isso sem problemas. Agora, se ela for uma mulher que tenha tendências a ter transtornos carenciais, a ter transtornos de dependência emocional, fica mais complicado. Agora, é tanta síndrome. Muita, muita. É cada vez mais complicado de se pensar no relacionamento. Vamos pensar assim. Por onde essa mulher detecta exatamente a proximidade desse parceiro com essa síndrome do cara bonzinho? Como é que ela chega? Porque, de repente, também a gente tem que deixar bem claro esse ponto, que senão a mulherada, o cara começou a ser muito bonzinho, corta a amizade, não é por aí. A gente está falando dessa patologia, cujas características a gente já citou, mas existe uma forma de você prontamente identificar esse cara? Pela observação e pela insistência pela insistência desse cara em oferecer ajuda a essa mulher. Né? O olhar por mais que ele tenha desejo nessa mulher, e seja um desejo ali escondido, ele vai conseguir, ele não vai conseguir esconder o desejo no olhar dele. É aí que a mulher pode pegar essa deixa e pelo olhar... Já que a gente está falando de que a amizade entre homem e mulher isenta os parceiros de atração, então, a partir do momento que existe essa atração, é um ponto a ser observado. Olha, eu gosto muito Bom, a gente é amigo, a gente é cada um na sua, a gente Exatamente. não tem essa Veja, atração. Se esse cara... Existe o elemento da paciência aí, esse cara pode ser um pouco paciente. O que vai determinar a quantidade de vezes que esse cara, se ele conseguir o objetivo dele, vai sair com essa mulher ou não, vai ser o tipo do desejo, o tipo da situação e a necessidade dele em ter uma mulher dessa ao lado dele. Porque se ele partir para uma paquera normal, de conquista normal, ele não tem muito sucesso, porque ele é tímido. Ele é um cara muito fracassado nos seus relacionamentos, ele é um cara com impotência sexual ou com sérios transtornos sexuais também, né? Então, o que acontece no sadismo? Por que aquela pessoa que é sádica sexual só consegue ter prazer no sadismo?
porque ele tem um problema de relacionamento normal. Entende? Não é uma brincadeira que você está fazendo com a pessoa ali. Você submete aquela pessoa a fazer coisas que ela não gostaria de fazer. Né? Eu sou muito partidário que quem deve escolher e comandar o sexo é sempre a mulher. Não é as preferências sexuais do homem que tem que prevalecer na cama. Eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, me desculpe, mas eu sempre entendo que a mulher que tem que sempre pontuar o que ela gosta, o que ela não gosta, para quê? Para não haver traumas e conflitos futuros no próprio futuro. Porque quando a mulher se submete a uma prática sexual da que ela não gosta, Silvia, ela não vai ter prazer. E a mulher, diferente do homem, isso é muito importante, a mulher, diferente do homem, ela só consegue ter o orgasmo pleno na sua concepção de integralidade quando existe o sentimento. O homem, ele consegue ter um relacionamento sexual com qualquer mulher e sair satisfeito. Ele não precisa de ligação sentimental. Claro, se houvesse ligação sentimental, é muito mais gostoso para o homem também. Mas o homem não precisa, porque o aparelho sexual, psicológico e sexual masculino não é o mesmo do feminino. São mecanismos diferentes. São mecanismos diferentes. Exato. Agora... Mas é uma patologia. A síndrome do cara bonzinho é uma patologia que algumas pessoas aí a utilizam como um meio para alcançar um fim do qual ele não consegue chegar pelas vias normais. Ele não consegue ir numa balada e cantar uma menina, por exemplo. Ele não consegue fazer isso. A sua timidez ou qualquer outro tipo de empecilho emocional... Na ordem prática da história, ele não consegue chegar na balada e cantar essa menina, mas ele pode estar ao lado salvando essa menina de uma situação, por exemplo, um chaveco insistente que ela não queira, molhou sua blusa, perdeu a carona. Não. São deixas para que ele se aproxime? Não nesse caso. Nesse caso, são deixas para um cara normal paquerar. E para um cara normal chegar naquela pessoa que ele gosta. O cara bonzinho, ele já conhece a pessoa. Já é uma pessoa do convívio dele. Ou geralmente pode ser acadêmico. Já está estudado, elaborado. Exato, a história, ele já tem passo a passo como ele vai seguir essa história. Justamente, porque o que ele precisa? Ele precisa dessa mulher e ter o controle sobre essa mulher. A mulher da balada não vai rolar. Entende? Então ele vai ter que o quê? Ele vai ter que ter esse controle para que possa saber, já ter acompanhado um pouco do relacionamento. Por isso que o grande diferencial, o diagnóstico diferencial da síndrome do cara bonzinho é justamente elaborado pela questão de conhecer a vítima escolhida e ela está em problemas relacionais com o seu parceiro, com o seu companheiro, com o seu namorado, com o seu marido. É isso que vai diferenciar. O que você falou anteriormente não está errado. Molhou a blusa, pode chegar na balada como amigo. É diferente. Ele vai chegar na balada como amigo até para se introduzir. Talvez algumas mulheres conseguem, pelo seu semblante, colocar ali um termômetro para barrar aquela pessoa. Poxa, aquela mulher é inatingível. Eu não vou conseguir chegar naquela mulher por esse meio, então vou tentar chegar por aquele. Pode ser também não consiga. Mas funciona para um cara que tenha uma estruturação, que tenha um certo nível, e haja na normalidade, lembrando que a normalidade sempre é entre aspas, né? O normal também o parâmetro do normal é exato. O normal é você ser imperfeito, né? Perfeição não existe em nenhuma área para ninguém. Se for muito perfeitinho, já cai na anormalidade. Exato. Fantástico. Agora, já vou pegar você para o consultório para ser minha assistente. O que me preocupa nessa história, Alexandre, que nós mulheres, até pela constituição psicológica, né? Pela sensibilidade, e nas mulheres carentes, saídas de um relacionamento complicado, foi maltratada, enfim, a vítima perfeita para esse cara que sofre dessa síndrome, ela está fragilizada e de repente ela quer isso. Ela quer, quem é que não quer alguém ao lado, solícito, dando toda a atenção do mundo, né, se preocupando com você. Aonde vai o limite? Porque eu imagino que a hora que ela se apercebe disso, de que não é um padrão, é um padrão doente, ela já está envolvida.
Exato. Como voltar para trás? E aí eu pego um gancho numa frase Tá? de um dos seus livros, O que era doce virou amargo, que diz assim: em função da sua instabilidade emocional, a pessoa pode ser remetida a uma perspectiva irreal de sua personalidade, mas não a isenta de sua responsabilidade em descobrir o que quer para a sua vida afetiva. É minha essa frase. É sua. É verdade. Acabei de dizer, É peguei minha, do seu verdade. livro. Que bom, fico contente com você ler, Silvia. Não só você, como todas as apresentadoras que vai nos programas. É muito difícil, porque o que acontece? Você tem razão. Ela, inconscientemente, ela quer um amigo, ela quer uma pessoa. Então, aí, você entende que aí que dá a engrenagem certinha? Porque você tem um cara que tem um desejo. A síndrome do cara perfeito, Silvia, nada mais é do que uma sedução patológica. É uma sedução, mas uma sedução Elaborada e mentirosa. Uma sedução, Mas uma sedução essa, patológica então, mas maliciosa. essa mulher, até que ela perceba que isso tem um preço alto, essa atenção toda, porque ela vai virar essa escrava, entre aspas, sexual desse cara, ela já deu passos muito grandes. Ela já entrou, nenhuma mulher entra, ou a maioria das mulheres, não entra num relacionamento pela metade. Não, é uma característica das mulheres. Verdade, certo. Entra de cabeça. Certo. Então, quando ela percebe, ela já está dentro disso. E por mais que ela detecte que existe uma coisa errada ali e que não faz bem, ela está tão envolvida com aquilo. É a história do, tá ruim, mas tá bom. Uhum. Ruim com ele, pior sem ele. Porque Então, sem ele, que me custa? Você sabe qual que é o problema Faço disso? uns favorzinhos, eu não tô afim, mas ele quer transar. Faço uns favorzinhos, ele exagera. Faço aquilo que ele gosta mais do que eu gosto, mas qual o problema? Ele me trata tão bem. É isso, é mais ou menos isso, sim, fantástico. Como voltar atrás? Então, o problema é que aí, quando ela passa por um trauma desse e ela consegue detectar, porque o que acontece? Enquanto essa mulher conseguir alimentar a fantasia, lembrando que na síndrome do cara bonzinho, existe a fantasia de herói por parte dele e existe a fantasia também deste cara conseguir ser um cara potente. Ele que não muitas vezes não o é. Não é, exatamente. Na grande maioria não é. Ou ele tem uma deficiência sexual muito grande, ou tem ali uma timidez exacerbada muito grande de não conseguir se abrir para uma mulher. Ele fala, olha, fulana de tal, sei lá, qual que é o nome? Fulana de tal. Me apaixonei por você, gostei de você, quero ter um relacionamento com você. Esse cara não consegue fazer isso, Silvia. Tá? Ele é incapaz de fazer isso. Então, o que ocorre? Enquanto essa mulher o satisfazer sexualmente, ele vai ficar ali. Agora, pode acontecer esse cara se apaixonar por essa mulher e por toda... É raro, mas porque a gente está falando de uma condição patológica, não de ordem psiquiátrica. Então, isso é muito bom. Toda patologia de ordem psiquiátrica, Silvia, não tem cura, é reversível, tá? Psicose não tem cura, perversão sexual não existe cura, estuprador não tem cura, pedofilia não tem cura. Isso está mais do que comprovado pela psicologia e pela psiquiatria, não tem. Se alguém falar o contrário, não estuda ou não sabe o que está falando. Não existe. Tara sexual não tem cura, tá? Por isso que o sadismo não tem cura, mas enfim. Como essa síndrome é uma síndrome de origem psicológica e, portanto, mental e não orgânica, ela pode ser reversível, com tratamento, com terapia, enfim, curando a timidez. Com amor também pleno, que resgate esse cara bonzinho e torne um cara desde que normal. ele tenha, perfeito, mas desde que ele tenha um caráter permissível a isso, que haja ali uma suscetibilidade para que esse caráter dessa pessoa possa ali ser abraçado por essa mulher, né? Ele fala, poxa, porque tem o seguinte, a síndrome do cara bonzinho, para algumas pessoas, ela simplesmente o faz. Ela é de origem inconsciente. As ações são de origem inconsciente. Quem vai determinar não é os caras, é o inconsciente desse cara. Agora, é importante saber que isso faz mal, né? Lógico, óbvio. É uma fantasia, né? Então, tá... alguém aí pega o assunto pela metade e vai dizer, mas quem não quer um cara bonzinho, quem não quer um cara disposto sexualmente, não é por aí. Não é.
Outra diferenciação, a síndrome do cara bonzinho, o objetivo é sexual e não social. Ele é social na sua pré-concepção, na sua pré-ação, enquanto ele estiver ali na batalha, porque ele entende que é uma batalha, ele entende que é guerra aquilo, é guerra para ele. Ele precisa disso para vencer a guerra. Presta atenção nessa diferença aí da história. Ele não é seu amigo, ele não é seu parceiro, diferente. O objetivo é sexual. Muito bem. Como o objetivo é sexual, sempre vai ter uma preferência de cada 10 programas. Ele pode até pensar com a menina num restaurante, no bar. Mas aquilo não vai dar o prazer que ele tanto necessita. Entende? A compensação que ele precisa. Isso é uma compensação do ego, né? Então, o que acontece? Ele vai realmente sempre pedir para que as pessoas que ele sai possam dar mais preferência para a parte sexual. Exatamente. E aí, quando a mulher está carente, ela vai dificilmente no começo ela vai falar não. Agora, deixa eu ver a idade, o horário aqui, controlar esse horário aqui, porque ainda tem muita coisa que eu quero falar. Ainda uma frase do O Que Era Doce Virou Amargo, tá, que diz assim: uma amizade é real quando sua ligação com o outro for baseada na confiança, lealdade e admiração mútua. Existe a troca involuntária de sentimentos reais, sem a presença da raiva, inveja, sendo o princípio ativo dessa relação, a doação e felicidade pela conquista alheia. Esse, na realidade, do inimigo oculto da inveja, essa frase. Exatamente, desculpa, é isso mesmo, estava anotado aqui. Né? É que eu peguei várias frases, estou aqui atrapalhada, hoje eu estou sem papeleta, só com papeizinhos, então tá complicado. Mas funciona, né, Silvia? O que importa? Então, tudo bem. Na realidade, quando você falou um pouco de inveja, não existe, tá, Silvia, isso é muito importante, não existe, nunca existiu inveja entre sexo oposto. Não tem. Não tem como. A inveja sempre é de sexo para sexo. É mesmo? Homens não invejam mulheres, mulheres não invejam homens? Não tem como. Você pode invejar o que aquela pessoa tem, mas não a pessoa. Eu quero chegar lá, mas para o mecanismo da inveja funcionar, você tem que ser de sexo oposto. Desculpa, você tem que ser do mesmo sexo e não do sexo oposto. Tem que ser o padrão, né? Você tem que ter aquele padrão e cobiçar aquele padrão de pessoa, né? Exato. Inclusive, eu estou traduzindo o livro agora, Inveja. Eu já fiz uma conexão nos Estados Unidos. Ele vai sair o título Inveja, vai ficar só o inimigo oculto. Né? Aliás, eu nunca quis o título Inveja no meu livro. Foi uma exigência da editora e eu aceitei. Eu não queria ter esse título, acho que não era por aí. Porque é uma história de romance, você sabe, se você lê meus livros, não são livros técnicos, são livros de romance psicológicos. A minha tendência no futuro é fazer menos livros psicológicos e mais livros romanceados. Então, tentar trabalhar com a proporção de 70, 30, 60, 40 e não 50, 50, que geralmente é o que eu estou. Este último aqui, que eu vou te dar daqui a pouquinho, é O Que Era Doce Virou Amargo, que é o volume final da trilogia. Me dá já, vai. Tá aqui. Você vai gostar muito. Nem mesmo a morte consegue destruir uma relação de amor. Essa proporção é de 70% de romance e 30% de fator psicológico. Deixa eu mostrar esse é o volume 2, que você já tem. O 2 é uma história de amor, um estudo sobre relacionamento. Desculpa, mas eu não tenho o volume 1 aqui, não tinha para te trazer, que a capa é aquela capa verdinha da qual você conhece, um azul turquesa na realidade. Né? Essa história, O Que Era Doce Virou Amargo, posso falar um pouco? Juruá Editora. Claro. Obrigado. Começa com um cara chamado James Morgan, né? Ele é um cara que mora e trabalha nos Estados Unidos, na cidade de Charlotte, que fica no estado da Carolina do Norte, um estado muito gostoso, muito bonito, onde eu fiquei para fazer o livro algumas semanas, para conhecer. Eu não morei nessa cidade, diferente das outras que eu já morei. E aí, Silvia, o que acontece? Ele resolve tirar férias, o James Morgan. E ele vem para onde? Ele vem para o Brasil e ele vem para Santa Catarina. Ele tinha perdido o pai recentemente e tinha perdido uma namorada chamada Maya Lu, foi uma namorada que ele conheceu no Havaí,
Então eu criei o nome havaiano, né? Que era uma moça, uma loira de olho azul muito bonita, da qual ele gostava muito. E com essas duas perdas recentes, ele não conseguia se relacionar com ninguém. O James Morgan é um psicólogo, todos os meus personagens principais são psicólogos, óbvio, todos os meus protagonistas ou protagonistas, um dos dois pelo menos sempre vai ser psicólogo, porque eu amo psicologia, você sabe disso, né? Senão eu teria feito psiquiatria quando eu entrei e sou muito feliz de hoje não ter feito, né, medicina, enfim. Mas aí o que acontece? Quando ele chega em Santa Catarina, ele conhece uma ruiva linda. Aliás, eu acho que a gente está falando um programa de mulher poderosa, né? Eu acho que toda a biotipo feminino tem o seu poder. Acho que a japonesa tem o seu, a negra, né, é linda, a loira, sim, enfim, é sempre ali, né, impondo, eliciando, né? Ou seja, desenvolvendo o desejo masculino. Mas eu estou fazendo um livro de beleza agora, como você sabe, que em breve vai estar pronto, um romance também. O título provisório é A Fórmula do Segredo da Beleza Feminina, mas eu acho que esse título está um pouco comprido, talvez eu mude alguma coisa. Vamos falar em subtítulo, então. Conteúdo, A Fórmula da Beleza. A Fórmula do Segredo. A Fórmula do Segredo da Beleza. Bom, aí já uma coisa legal. Envolve. Você vai gostar muito, eu vou te trazer aqui. Mas eu acho que a magia de uma mulher vem do mistério. E nenhuma mulher é tão misteriosa quanto as ruivas, acredite. Olha, minha opinião pessoal, eu, Alexandre, tá? Não é baseado em pesquisa e não, estudo, não, é minha opinião, pelo amor de Deus, é a minha opinião. Não está isso em nenhum compêndio de psicologia, não é a psicologia que está falando, sou eu, Alexandre. Eu acho que a mulher ruiva é uma mulher de destaque sempre, né? Por que a Julia Roberts explodiu como uma linda mulher? Porque ela pintou o cabelo de ruivo. Agora, quando é uma ruiva natural, tem outra conotação. Né? Mas mesmo aquela ruiva que é ruiva, ela é uma mulher diferente, ela tem um charme diferente, ela tem uma sensualidade diferente. A atitude, se você nasceu, talvez já tenha essa atitude, mas a atitude, isso é uma opinião minha, a atitude de você mudar o seu cabelo para o ruivo já impõe muita coisa. Tá certo. É poder mesmo. Como eu falei, você pode ser minha secretária, minha assistente. Não vou me arrepender. Mas então, Silvia, olha só. E aí, esse cara chega, o James Morgan chega em Santa Catarina, no Costão do Santinho, e conhece uma linda ruiva chamada Audrey Summers. Né? É uma mulher muito sensual, uma mulher muito bela. Está escrito aqui, nessa parte aqui, eu não sei se eu botei como entendimento do autor ou como nota do autor, consideração do autor. Aqui eu escrevi 5 páginas, falando da dificuldade que foi para mim terminar essa trilogia e me despedir dos personagens que eu criei. Porque uma coisa, Silvia, quando você faz um livro técnico, é um livro técnico, acabou, entende? Eu não sou professor, respeito muito, mas eu não tenho vontade de Imagino ser. que quando você faz um romance... É outro papo, você cria personagem. Você cria Lógico, é muito mais gostoso. Um laço com os seus personagens. Claro. E claro. dizer adeus. E é triste, não é fácil. Foi doído para mim. Acho que eu vou adorar. Não, você vai gostar porque, inclusive, tem o prólogo aqui nesse livro. Eu faço um pequeno resuminho do volume 1, do volume 2. Você vai amar, o final é imperdível. Isso aqui eu consegui trazer um pouco da psicanálise, que é a linha que eu sigo, a psicanálise freudiana, de Freud. Né? Não sou psicanalista, apenas sigo a linha da psicanálise, você tem que se basear em alguma. Não acredito em psicologia comportamental, eu, Alexandre, não gosto, não tem nada a ver comigo. Por que, Alexandre? Porque eu acho que o ser humano não é um robô para ser padronizado e controlado em laboratório ou por padrões determinados pela psicologia comportamental e cognitiva. Acho que não tem nada a ver comigo. A psicanálise ela é muito mais elucidativa, porque ela mexe com o quê? Com o inconsciente, ela mexe com o que está aqui dentro. A psicologia não consegue chegar aqui, a psicanálise chega. Eu acho que, assim, Freud foi um grande presente para a humanidade e ele mexe com o quê? Com o desejo, com o inconsciente, com tudo aquilo que está no escuso, que aí é mais difícil você chegar, né? Todas as nossas ações, veja, se vê, isso foi o Alexandre, tá?
Eu acho que se algum psicólogo comportamental ouvir, não vai gostar, mas o problema dele ou dela, para mim não importa. Eu sou um Sua cara, opinião, claro, eu sou um cara que eu defendo, claro, eu defendo as minhas ideias. Eu não puxo o saco de ninguém, Silvia, você entendeu? Quando eu fui estudar psicologia, eu já queria estudar psicologia para visar psicanálise, mas eu não tenho tempo de fazer um curso de psicanálise. Infelizmente, eu não tenho esse tempo. Por isso que eu não fiz curso de psicanálise até hoje. Sou paciente, como você sabe, né? Sou paciente de um médico psiquiatra e psicanalista. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer título que você tenha em Harvard ou sei lá onde, porque porque o psicólogo tem que estar muito bem para atender os outros, né? Não adianta você ter 1000 títulos, 1000 formações sem ser paciente. Mas o que acontece? As nossas ações, quem determina não é o consciente. O aparelho consciente não é nada, ele é zero. É o inconsciente respondendo à tua pergunta. Por isso que eu dou privilégio à psicanálise e não à psicologia comportamental, né? O inconsciente é tudo e o consciente é nada. Para mim é um zero à esquerda. Então, assim, você não classifica o ser humano pelo seu consciente, mas sim pelo seu inconsciente. Lá você tem tudo. Você tem desejo, você tem maldade, você tem bondade, você tem psicose. Vou pensar nisso. Vou pensar nisso. Isso é uma opinião minha. Estou assimilando essa... Estou assimilando. Isso é uma opinião minha e de muitos psicanalistas que são aí famosos, e, enfim. Bom, olha, se eu deixar, ele conta o livro até Quantos capítulos tem, Alexandre? Não sei. Se eu não sei deixar, ele ele misturado conta com parte até técnica, o penúltimo né? capítulo. Não, mas assim, eu acho que seria interessante falar só mais um pouquinho no seguinte. Ele chega em Santa Catarina e conhece essa ruiva linda e se apaixona por ela e não consegue realmente se aproximar. Não por timidez, mas por medo de sofrer. Você tem medo. Eu usei uma coisa muito legal aqui, uma terminologia psiquiátrica, mas visando o conteúdo psicanalítico que está escondido no inconsciente dessas pessoas, chamado CFM, característica funcional mental, que são lâminas da personalidade que eu extraí de muitas entrevistas, consultas, etc., de quase 2 décadas de profissão. Eu ponho justamente o que acontece aqui. Eu explico nesse livro o porquê que os relacionamentos não dão certo. E o que pode fazer para algumas atitudes melhorarem, outras não melhorarem, e outras a pessoa o que eu acho bacana nos seus livros é que, embora romance, tem esse toque lotado de dicas, muito, né? muito. E justificativas para isso. Tem filmes e novelas os quais a gente se identifica, pelo menos 1 e 2, foi assim que eu Só abrindo que eu vi. Um parênteses, você tinha perguntado, né, coisa nova. Eu estou fazendo meu primeiro livro de autoajuda puro agora, diferente desses, então não vai ter romance, não vai ter personagem, provavelmente não vai ter filme nem novela, que assim, eu não sei trabalhar sem filme e novela, eu acho que é minha cara. Previsto para terminar quando? Porque agora ele é multitarefa, sabe? Ele acaba de receber, de se formar tirar o seu DRT de ator, fez cinema e televisão. Obrigado, Silvia. Então a gente vai abusando e aproveitando dele por enquanto, porque daqui a pouquinho, na hora que ele for para as grandes telas, você chegar perto, não há Márcia Estival que consiga, sabe? Aliás, beijo para a Márcia, para toda a equipe da Márcia, que sempre atende a gente com tanto carinho. É minha querida assessora, que eu amo muito. Falando em Márcia, eu recebi da Márcia ontem, um artigo seu que eu acho que tem tudo a ver, e eu deixo até controlar o horário Qual aqui que foi? Ver. 15h50, a gente tem 5 minutinhos para falar só terminar do que eu ia falar do livro? 1 minuto? Sim, sim. 1 minuto mesmo. Quando ele chega em Santa Catarina, ele conhece a Audrey Summers, ele não chega nela, ela seduz esse cara num baile que tem cenas de amor tórridas, não pornográficas, mas tórridas, né? Muito gostosas. Isso. Aquelas cenas que vão remeter os casais a viajar. E aí o que acontece? Ele não chega nela. Ela dopa o cara e ele não tem noção. Ele volta para os Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele é incumbido de fazer um estudo explicando qual que seria o caminho para a junção das almas gêmeas. Qual que seria o caminho para que os casamentos, os relacionamentos dessem certos. E ele intitula O que era doce e virou amargo. Por quê? Por que o fulano começou a namorar com a fulana hoje, ou há 10 anos atrás era tão bom, e hoje não é mais? Ele não consegue concluir esse estudo sozinho, e ele pede para as pessoas que pediram isso para ele, trazer uma ajuda. Elas organizam um almoço no Ritz-Carlton,
de Charlotte, que é um hotel muito bom, que é uma das melhores bandeiras de hotéis do mundo, não ganho nada pela propaganda, só que está escrito aí, tá? Foi um hotel que eu utilizei, eu tive o privilégio de almoçar ali, muito gostoso mesmo, não sei se você conhece essa rede, é a melhor rede de hotéis do mundo, chama Ritz-Carlton, enfim. E lá, ele chamou até um amigo para acompanhar, ele ficou assim no final da sala, e a moça, e a pessoa que foi chamada para ajudá-lo, uma psiquiatra, né? Ele enquanto psicólogo, ela enquanto psiquiatra, veio. Quando a moça passa, era justamente a moça de Santa Catarina, aí começa a desenrolar a história, que vai para o volume 3 e vai para o volume 2 e o volume 3 num romance assim, imperdível, com cenas bárbaras de amor, assim, tórridas. Bom, isso é para aguçar a sua vontade Só vou contar de daí. ler o que era doce Maravilha. virou amargo. Fala, Silvia, o que você Rapidamente, em poucas palavras, um artigo que a Márcia me mandou ontem, que aliás o assunto é de ontem, hoje e provavelmente amanhã, que é danos causados pelo bloqueio do WhatsApp. WhatsApp. Eu li alguma coisa antes de entrar aqui com você, que parece que a justiça tinha intervido e acho que ia conseguir reverter essa história aí, porque virou piada, Sim, né? o que acontece, veja... Brasileiro, até nisso, ele tem que sofrer. Pois né? Eu acho tem que judiar da gente até no WhatsApp. A gente Incrível. mora no melhor país do mundo, não tem sombra de dúvida nenhuma. Tá? As pessoas são fantásticas. O grande problema do Brasil é a questão de lei. E outras questões mais que não adianta, a gente não vai ter tempo de falar. Enfim. Mas, veja, os verdadeiros culpados, que se eles queriam pegar algum tipo de quadrilha, alguma coisa assim, eu acho que investissem então mais na tecnologia, mais na contra-espionagem da polícia, né, na inteligência da polícia, e não prejudicar aquela pessoa que precisa do WhatsApp ou para trabalhar, ou para se comunicar. Imagina a quantidade de pessoas que estavam viajando fora do Brasil ontem e tem que usar telefone, Nossa, tem que usar ligação a cobrar. No jornal, né? o número de lojas que perderam vendas, porque tudo funciona pelo WhatsApp. Não, veja, tem custo. É né? irreversível. WhatsApp, redes sociais, todos esses mecanismos aí de mídia são irreversíveis. Então, o que o governo tem que fazer? Corroborar para que isso melhore e não piore, né? E aí causa um frisson, Não, claro, assim, porque uma você loucura causa na um desespero população. muito grande. E hoje, veja, hoje você tem uma síndrome psicológica chamada nomofobia, que significa o quê? Quando você fica longe do seu aparelho celular, você pode ter fobias específicas por causa disso. Como hoje tudo se faz via WhatsApp, via internet, e você chega e vem aí alguém da lei e determina isso com poderes, é uma injustiça muito grande, porque você está punindo pessoas que não têm culpa disto. Né? Quantos bandidos você tem no Brasil em relação às pessoas de bem? Certeza. Não dá, a proporção é muito grande. A Então o gente que você gera? Claro, decisão... você gera depressão, obviamente, nessa pessoa, você vai gerar aí transtornos de ansiedade muito grande, você vai gerar conflitos muito grandes, por quê? Pela interrupção daquela comunicação. Então, assim, eu acho que daqui para frente, que a lei visse... Veja, eu acho que deveria ter uma lei que todos os magistrados, todos os juízes tivessem um psicólogo aconselhando ali. Isso existe nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque por mais que a pessoa seja capacitada e seja uma autoridade, e a gente entende isso, ela não tem domínio sobre os mecanismos psicológicos ou psiquiátricos. Há consequências, né? Claro, veja, se as leis que existem no Brasil, feitas pelos senadores e deputado federal, que são as únicas pessoas que podem fazer lei, entendesse como funciona o aparelho mental de certas pessoas, sabendo que alguns bandidos nunca vai ter salvação, as leis aqui seriam mais punitivas, como acontece nos Estados Unidos, certo? Você teria penas capitais aqui, você teria prisão perpétua, que é muito importante, para algumas penas. Algumas penas, não um crimezinho normal. Assassinato, estupro, pedofilia, eu acho que já entra em coisa muito séria. Um assassino, o assassino não tem cura. Isso é comprovado pelo FBI como psicose. O cara mata pelo prazer de matar, não pela necessidade de possuir aquilo. O psicopata, a gente já falou muito Exato, por aqui. não tem inclusive, cura. Júlia Barani, abraço do Mulheres Poderosas para você. Deve ter falado mais ou menos por essa linha que eu falei. Exatamente. Entendeu? O cara vai para a cadeia, o que ele sai? Ele vai matar de novo. Não dá para ter pena num cara desse, porque nos Estados Unidos ninguém tem pena ali do cara. Então, veja, se a lei tivesse psicólogos e psiquiatras auxiliando a formação das punições, seria muito mais
produtivo para quem? Para o verdadeiro povo brasileiro. Essa absurdidade aí que saiu ontem, que bom que já está... Acredito que quando a gente acabar o programa já deve ter alguma resposta, eu não aqui, sei. vamos ver aqui, vamos não ver sei, aqui. mas... Tá. Voltou assim, ó. Que bom. Lotado de mensagens aqui. Maravilha. Então, Voltou. menos uma preocupação. Que bom que conseguiram derrubar essa história, porque tem muita gente... Mas veja que, porque foi uma intervenção, e não, porque senão o prazo de 72 horas teria que ali ser respeitado, o que eu acho um absurdo. Porque como é que você vai rastrear as mensagens dadas de uma quadrilha para outra? Não tem como. A empresa afirma que não existe essa possibilidade, e ele insiste com isso. E novamente, né? Faz o quê? Foi em dezembro que a gente teve... Alguns meses atrás, não lembro. Bloqueio, é isso, né? Foi. Enfim, vamos acreditar sempre que as que coisas vão melhorar. E eu estou terminando esse livro de autoajuda chamado Trazendo de Volta o Amor. Vão ser 5 passos, vão ser 5 capítulos, cada capítulo um passo, mostrando o que você pode fazer para trazer aquela pessoa que você perdeu de volta ou não. Desde que vale a pena. Tem essa observação no livro? Tem, você bota no isso capítulo lá. 2. Porque tem gente aí, e todo mundo, não há quem não conheça uma, que tende a insistir num relacionamento falido. Também tem esse capítulo aí na história, né? Tem. Você vai gostar muito, vai ter uma capa romântica muito bonita, mas diferente da minha literatura, vai ser uma literatura mais árida, com menos floreios, menos rodeios. Né? Não vou botar filme, provavelmente, nem novela, nada, que eu amo muito, você sabe disso. Mas vai ser muito gostoso, eu acho assim, vai ser o primeiro de vários livros de autoajuda. Não vou abandonar meu outro perfil literário, né? Estou fazendo um livro também chamado As Hortênsias Azuis no Meio do Deserto Islâmico, mostrando o porquê que existe aí o Estado Islâmico e mostrando que o muçulmano verdadeiro não é minha religião, eu sou católico, tá? Mas que o muçulmano verdadeiro não é esse cara que está aí. Mesmo porque os atentados aí têm causado uma raiva contra o É justamente isso que eu quero mostrar no livro, já está também Mas a gente tem que encerrar. Adiantado. Que Antes pena. que os meninos, que o diretor entre aqui de novo, que já abriu a portinha lá, já fez o sinalzinho assim pra gente. Alexandre, sempre um prazer, você sabe Silvia, disso. obrigado, que você continue com essa simpatia que você é, E com a vamos capacidade aguardar que esse você tem. retorno aqui, hein? Vamos, se eu voltar aqui na próxima vez, talvez em 3 meses, o livro de autoajuda vai estar pronto. O livro da beleza eu não consigo, acho que eu não consigo acabar até o final do ano. Tem muita coisa ainda, é coisa séria, porque é um livro voltado para a mulher. Né? Vai ter muitas dicas ali de alguns profissionais, dentista, dermatologista, enfim, e 5 profissionais que eu escolhi, dentista, dermatologista, nutricionista, uma joalheira que é muito amiga minha, mulher e joia não se dissolve, né? Meu Deus, não. E uma maquiadora. Quer enlouquecer a gente. Muito obrigada. Silvia, obrigado. Quer passar Facebook, contato? Eu estou reformulando meu site, posso deixar o telefone da assessoria de imprensa? Por favor. 3672-3500 e lembrando também que eu atendo a domicílio. Entendeu? Alexandre Benz, nosso convidado de hoje, o qual recebemos aqui com muito prazer. Encerro o programa normalmente com uma frasezinha que eu vou pegando aí e montando do bate-papo, mas hoje eu separei uma também do Que Era Doce Virou Amargo, que diz o seguinte: ninguém é propriedade de alguém. Evidentemente que o respeito e o carinho devem existir nas relações, mas por vontade própria, jamais por obrigação. Frase de Alexandre Benz. A gente encerra por aqui, terça-feira a gente está de volta. Beijinho, até lá. Espécies da Mata Atlântica,
O Parque Nacional da Tijuca fica no